Começamos a falar sobre contratações. Seguindo a série de vídeos sobre por onde começar a organizar a sua festa, hoje a gente vai falar sobre como contratar a cerimonialista certa para o seu evento. E aí pessoal, tudo bem? Próximo item que a gente vai falar da nossa série, então, é como contratar a cerimonialista certa para sua festa. Nesse vídeo eu não vou falar sobre o que ela faz, qual é o trabalho dela. Esse vídeo eu já gravei antes, eu vou deixar o link aqui em cima e vou deixar também na descrição do vídeo. Você pode olhar com calma depois, mas o foco hoje é dar ferramentas para você, para que você consiga escolher a melhor cerimonialista para sua festa. Combinado? Então bora começar! Cada cliente tem a cerimonialista ideal. Essa é uma frase que a Tati, a cerimonialista com quem eu trabalho, da Única Cerimonial, já falou algumas vezes para mim. E analisando bem a fundo, é verdade. É verdade porque cada evento tem as suas particularidades, cada cliente tem a sua preferência. Então, às vezes, aquela cerimonialista da sua prima, que foi maravilhosa para sua prima, pode não ser a ideal para você. Mesmo sendo uma pessoa experiente, de repente uma cerimonialista muito boa, mas às vezes ela não é a melhor para você, tá bom? Então, eu vou dar uma pincelada aqui em alguns pontos do trabalho para poder te explicar como que você faz para escolher a melhor cerimonialista. É claro que a gente está falando de um serviço que só vai ser realizado no dia do seu casamento, do seu 15 anos, enfim, da sua festa. Então a gente só vai saber de fato no dia. Mas a gente tem como cercar para tentar encontrar aquela pessoa mais preparada, que está mais em sintonia contigo, uma pessoa que saiba o que está fazendo. Então, eu trouxe algumas coisas para você conseguir se preparar mesmo e passo a passo contratar melhor. Então eu vou separar a escolha para você em duas partes. Teremos a parte pessoal e a parte técnica. São dois itens que precisam se complementar, mas você vai avaliar isso em diferentes momentos e de diferentes formas. Então, começando pela parte pessoal. São 3 itens principais que a gente tem que citar aqui. Sintonia, confiança e o santo tem que bater. Eu não sei se esse jeito de falar é comum em todas as partes do nosso país, mas aqui em São Paulo ele é bem forte, então quando a gente fala que o santo tem que bater, é você ir com a cara da pessoa, é mais ou menos isso, tá bom? Então, primeiro, sintonia. Desses 3 itens, a gente não tá falando de quantidade. Aqui não dá para você avaliar por números, por quantidade de festas que foram feitas, não dá. Aqui a gente avalia qualitativo e não quantitativo, tá bom? Então, é muito de instinto, de sexto sentido. É bem isso mesmo, tá? Então, falando primeiro sobre sintonia, eu vou explicar o que é cada um para você conseguir avaliar isso. Então, a sintonia, para que você tenha essa sintonia, você vai ter que falar da sua festa para ela. Então, você tem que falar do que você gosta, quais são seus sonhos, o que você espera, aquela coisa. Então, exemplo, eu quero um casamento no campo, eu me imaginei entrando descalça, eu quero os padrinhos de... Esqueci o nome daquele negócio. Suspensório. Eu quero os padrinhos de suspensório, eu quero servir uma comida leve, eu quero casar no inverno. Então, esses itens são importantes. Para algumas pode parecer relevante, mas não é, eles são muito importantes. Então, você tem que expressar isso, porque a sintonia vem da resposta da cerimonialista. Ela tem que abraçar a sua ideia. Ela tem que abraçar, porque se ela não abraçar, se ela não concordar, se ela tentar mudar a sua cabeça, isso aí já não é sintonia. Ela tem que entrar na mesma vibe que a sua, seguirem juntas esse caminho, tá bom? Então, se você fala que é casar no campo, blá, 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 ela fala, legal, casar no campo, assim, ou legal sua ideia, você já pensou em algum lugar? Enfim, o que ela não pode é virar pra você e falar assim, mas tem certeza? Não tá mais na moda. Ela não tá em sintonia com você. Ela tá preocupada com moda, ela tá preocupada com outras coisas. Não interessa. Nessa questão de evento,
Não importa o que tá na moda, não importa o que se usa fazer, o importante é o que você gosta. Se você gosta disso, se você achar legal, se você sonhou com isso, sonho, não existe moda para sonho, gente. Então ela tem que abraçar a sua ideia, ela não pode cortar suas asas, tá bom? Para casamento é um pouco mais fácil a gente pegar essa sintonia, mas para 15 anos nem sempre é tão fácil. Porque casamento, você tem lá um noivo e uma noiva que eles vão casar e eles são adultos, eles já entendem um pouco mais do que eles mesmos gostam. Mas para 15 anos, você tá falando da festa de uma adolescente. Nem sempre essa adolescente sabe o que ela quer. Nem sempre ela sabe se expressar. Nem sempre ela tem ela é extrovertida o suficiente para poder falar com você. Às vezes ela é muito tímida, muito contida. E nem sempre ela quer a festa. Isso acontece muito, infelizmente, de os pais forçarem a menina por ser um sonho da mãe, um sonho do pai. Eu quero que você faça a festa, e a menina nem quer. Então, quando a cerimonialista for falar com você, se foram 15 anos, a gente está falando que ela vai falar com a debutante, não é com a mãe, não é com o pai. Por mais que o sonho seja da mãe ou do pai, não dá para ter sintonia se não tiver a debutante falando. Isso é um problema que vocês têm que resolver em casa antes de começar a procurar alguém. Então começou a falar de festa lá atrás, antes de lista, antes de orçamento, começou a ideia de festa, mãe, pai, se vocês querem, senta para conversar com a sua filha. Ela não quer, conversa mais com ela. Ela não quer por quê? Às vezes ela não sabe como funciona, às vezes ela teve experiências ruins em festas de amigas. Então assim, não precisa ser uma coisa clássica, ela pode fazer do jeito dela. Pode ser uma festa muito mais personalizada, entendeu? Não precisa ser aquela coisa toda formal. Às vezes ela quer uma coisa mais solta, mais balada. Dá pra fazer. Então vocês têm que conversar com ela para vocês chegarem num acordo. Mesmo que em algum momento ela diga que realmente não quer, mas que vai fazer porque a mãe quer. Ela tá aceitando aquilo, então vocês vão conversar sobre os limites. Eu não acho legal essa ideia de fazer porque os pais querem, mas eu sei que isso acontece. Então, pelo menos, conversem sobre limites. Até onde iria? O que você quer, mãe? Eu queria ver você de vestido branco. A debutante fala, não, vestido branco eu não quero. Até uso um de baile, mas de branco não. Não pode ser um azul claro? Então, tem que haver concessões dos dois lados. Então, vocês conversam abertamente em casa, para que quando chegar na frente da cerimonialista, a debutante possa falar. É claro que os pais podem ajudar e podem complementar, mas é ela o foco. A festa é dela. É ela que vai receber os convidados, é ela que vai assoprar a vela, é ela que vai tirar as fotos, então é dela, não importa quem tá pagando, tá bom? Porque a gente tem que fazer isso funcionar. Não adianta nada realizar todo o sonho da mãe e no dia a debutante tá lá de cara amarrada, triste, emburrada. Isso não é legal e eu acho que você como mãe também não quer isso. Então conversa direitinho antes de chegar nesse ponto, tá bom? Conversou, chegou no ponto de falar com a cerimonialista, a debutante fala, a noiva fala, o casal da bodas fala. Então o dono da festa é quem tem que falar sobre a festa para gerar essa sintonia. Para o passo 2 dessa parte pessoal, a gente está falando de confiança. E essa parte é puro sexto sentido. Mesmo que a pessoa já tenha realizado outros eventos, você tem que sentir. É basicamente isso. Você confiar na cerimonialista não quer dizer que você acha ela perfeita e que ela nunca vai errar. Não é isso. Significa que você acredita que ela está fazendo o melhor, que ela está se dedicando, que ela está se entregando para fazer o seu evento e que se acontecer alguma coisa errada, e provavelmente acontece, olha, eu não fiz nenhum evento até hoje que não tenha um imprevisto, por menor que seja. Então, se acontecer alguma coisa errada, algum imprevisto, você vai olhar aquilo como, nossa, foi um imprevisto, e não como, foi um erro, ela fez de propósito. Tá entendendo a diferença?
Então você confiar é você acreditar que se alguma coisa sair errado, não foi por querer, não foi culpa dela. Foi totalmente sem querer e ela vai fazer o melhor para contornar aquilo. Tenta pensar assim, se eu entregar a aliança na mão dela uma semana antes para ela levar na festa, eu acredito que ela vai levar e que vai chegar lá tudo em ordem. Tá entendendo? Porque a aliança é uma coisa muito importante. Você tem que acreditar que ela vai levar. Se pra você pensa assim, não, claro que ela vai levar, então você confia. Agora, se você já pensa assim, será? Não sei, né? É uma coisa cara. Opa, você tá pensando um pouquinho errado sobre ela. Talvez você não confie muito nela. Eu não tô dizendo que vocês têm que confiar em todas as cerimonialistas, mas você só pode escolher aquela em que você confia. Então, se você não confia, vamos pensar um pouquinho mais e durante o vídeo aí você vai entender como, tá bom? Mas também não pensa que a confiança, ela vem assim de cara. Primeira reunião, primeiro bati o olho, confio. Não, a confiança, ela precisa de alguns contatos. É uma coisa a se construir. Se você não confiou na primeira reunião, relaxa, você vai ter outro encontro com ela antes de fechar o contrato. Você vai conversar outras vezes com ela antes de fechar o contrato. E talvez você precise conversar com outras pessoas para realmente acreditar que ela é a certa para você. Às vezes você tá insegura porque assim, nossa, será que eu já achei assim de primeira, né? A gente fica até meio, nossa, igual vestido, né? Você vai provar o primeiro e fala, não, mas eu achei que ia provar um monte. Pode ser que você precise de outras opiniões, então outras pessoas pra comparar, pra falar, não, realmente eu prefiro aquela ali. Entendeu? E pro terceiro item do santo tem que bater, é que não adianta ela concordar com as suas ideias, né, que é ter sintonia, não adianta você confiar nela se você não aguenta mais falar com ela. É também de sentimento, de intuição, é você chegar lá, você já contou as suas ideias, você já disse o que você quer na festa, você já contou sobre o seu orçamento, seu número de convidados, ela já conversou contigo e você não vê a hora de sair de lá. Cansou de falar com aquela mulher, você não quer mais falar com ela, você quer ir embora. Isso aí não tá certo, então realmente o santo não bateu. Se você tá enjoada da voz dela, se você não gostou dela, sabe? Aquela coisa de não vai com a cara. Não, mulher meio... Então não adianta. Não dá pra você conviver com uma cerimonialista que você não teve afinidade. Não dá. Se por acaso vocês estão lá conversando e tá tudo de boa, você quer contar mais coisas pra ela, você acabou se empolgando ainda mais porque ela falou coisas legais, então isso daí é bacana, santo bateu, porque essa pessoa ela vai ser o seu principal contato durante toda a organização. Ela vai falar com você direto, ela vai estar na sua orelha no dia o tempo todo. Então, se você não gostar dela, você vai passar momentos ruins na sua festa. Então, você não pode passar por isso. O seu dia tem que ser bom. E aqui a gente finaliza os 3 itens e eu te digo que para escolher a cerimonialista perfeita, tem que bater 100% da parte pessoal. Então esses 3 itens da parte pessoal de avaliação, eles têm que estar perfeitos. Não adianta ter só 2, ter só 1, não adianta. Tem que ser os 3. Não adianta ela ter sintonia com você, ela ter a sua confiança, se o santo não bateu, você não vai aguentar ficar do lado dela durante 8 horas. Não adianta o santo bater, você adorou, achou ela uma fofa, você confia no trabalho dela, se você tá querendo fazer um casamento na praia e ela tá te desencorajando. Ela não vai se esforçar para fazer aquele sonho seu, ela nem concorda com ele, então não adianta. E não adianta ela te encorajar para fazer o casamento na praia, você adorou ela é um amor, mas tem um pezinho atrás sobre a confiança. Você não gostou muito de algumas coisas que ela fez, de repente você já ouviu falar alguma coisa que ela fez com outra pessoa, você não entregaria a aliança na mão dela, então não dá. Não dá pra você confiar uma festa, que você vai gastar um dinheirão, que você vai gastar um tempão, que vai ficar na sua memória pra sempre, pra ter uma pessoa coordenando tudo isso que você não confia. Então não dá. Você tem que confiar, você tem que entregar a sua festa na mão dela para garantir que vai dar certo. Se você ficar controlando tudo para garantir que que não vai ter problema nenhum com ela, primeiro que isso não é possível, segundo que você não vai deixar ela trabalhar. Então não, beleza? Os 3 têm que estar completos. Agora,
a gente vai começar a parte técnica. E nessa parte é um passo a passo. A parte técnica, ela começa no contato com a cerimonialista. Não é no fechamento do contrato, é no primeiro contato. Você está lidando com uma pessoa que tem que ser organizada, que tem que respeitar prazos, horários. Então você tem que avaliar ela desde o início. E se ela é uma boa cerimonialista, ela sabe que ela está sendo avaliada. Então eu vou passar para você, item a item, o que fazer. Segue isso que você vai conseguir avaliar ela. Então o primeiro item aqui é entrar em contato com a cerimonialista. Mas como? Então você pode arranjar um contato por indicação de alguma amiga sua, parente sua que já fez evento e tinha cerimonialista, ela gostou e te indicou. Às vezes você já fechou algum fornecedor, né? Você tá vendo esse vídeo aqui no caminho, né? Não começou desde o comecinho, ela não é a sua primeira fornecedora. Você pode pedir indicação para ele também, principalmente fotógrafo. Fotógrafo, eu acho muito legal a indicação de fotógrafo, porque assim, ele depende demais do serviço de uma cerimonialista. Ele tá ali seguindo a noiva, fazendo as fotos, mas se não tem alguém coordenando de verdade essa festa, dá muito trabalho para ele fica perdido, a equipe dele fica perdida, as fotos não ficam na ordem certa, às vezes ele perde algum momento especial, uma surpresa que ia acontecer, ele não estava sabendo. Então o fotógrafo, se ele for uma pessoa legal, que já fez algumas festas, ele não vai te recomendar cerimonialista ruim, que não sabe trabalhar. Ruim, que eu digo, é que não sabe trabalhar. Às vezes a pessoa está aprendendo, isso não é um problema, porque o que está aprendendo às vezes tem até mais vontade de fazer a coisa certa. Ele vai falar para você pessoas com quem ele já trabalhou e que deu tudo certo. Indicação de fotógrafo, vale a pena você ir atrás para conhecer, tá? Mas pode ser indicação de qualquer outro fornecedor. Se você não tem nem amigos, nem fornecedor, você pode também entrar em grupos de discussão. No Face tem bastante isso, você pode entrar lá, casamentos em Campinas, casamento no campo, casamento região de São Paulo, vou casar em 2019, enfim, tem um monte lá de grupos, tem para debutante, tem para um monte de festas. E você pode perguntar, pessoal, vocês conhecem alguma cerimonialista? Com certeza vai chover de comentário ali para você avaliar, para você entrar em contato. E aquelas que são recomendadas mais de uma vez, né? Tem umas lá que são 5, 6, 7 vezes recomendadas, é legal, porque está sendo bem citada, já deve ter feito bastante festa, deve ter alguma experiência, ou pelo menos aquelas 7 pessoas que citaram devem conhecer ela. Então é importante isso também, tá bom? Além dos grupos, você também pode entrar em sites especializados de casamento. Então existem alguns, um muito conhecido aqui na região é o casamentos.com.br. Ele não tem coisa só de Campinas, não, ele tem de várias cidades. E ele é voltado para isso, para recomendar fornecedores. E aí tem a página do fornecedor com fotos, com informações mais ou menos de valor, de quantos convidados atende. Então você pode buscar alguém por ali também, tem avaliações. E a própria pesquisa na web, em último caso, se você não encontrar em nenhum desses lugares, você pode digitar lá, cerimonialista Campinas. No caso, a sua cidade. Diga de onde está falando. O cerimonialista é o nome da sua cidade. E aí vai aparecer um monte, você pode entrar no site delas, às vezes elas não têm site, tem Face. O importante é você ter esse contato. Você entrou no site, às vezes o primeiro link, que deve ser a mais conceituada da sua cidade, você entrou no link, você não gostou, você não tem obrigação de entrar em contato com ela. Então, dá uma olhada no site, dá uma olhada no Face, vê o que as pessoas estão falando ali, vê o que tem de foto. Gostou? Pega o e-mail, pega o telefone, pega o nome. Anota isso pra gente começar a entrar em contato. O nosso primeiro contato é por e-mail. No e-mail é muito simples, você pode inclusive escrever o mesmo para todas elas e mandar. Assim você vai conseguir comparar mesmo as respostas, tá? Então você vai colocar lá o e-mail dela, o seu e-mail, pode ser o seu, pode ser o e-mail que você criou para o casamento, enfim, aquele que você vai conversar com seus fornecedores, tá? Então você vai entrar lá e colocar assim: oi, bom dia, meu nome é fulana de tal, eu vou casar em tal dia, então ó, nome, a data. Se você não tem a data certinha, dá uma ideia. Então, eu vou casar em janeiro de 2020. O meu 15 anos, meu aniversário é dia 15 de fevereiro, mas
ainda não fechei nada, não tenho a data exata. Então, mas dá uma ideia para ela ter uma noção de quando é. Então, nome, data, número de convidados, você já tem isso, você já fez a lista. Você não precisa falar do seu orçamento nesse caso, tá bom? Ainda não. Você pode falar do local, se por acaso você já tiver. A cidade que vai ser o evento, se você não tem o local exato, você pode falar da cidade, então vou fazer a festa em Campinas. E também falar sobre tudo que você deseja. Então, aquela ideia, né? Vou casar no campo, vou casar na praia, o meu 15 anos vai ser mais balada, eu quero uma bodas com a família inteira. Então você fala mais ou menos o que você sonhou, o que você gosta, e você vai pedir para ela informações de como ela trabalha e valores. Tendo essas perguntas bem claras para ela, no final você escreve: gostaria de saber como você trabalha e quais os valores. Agradeço e manda. Tenta buscar pelo menos 3 reuniões, tá? Mesmo você encontrando aquela de primeira que você gostou, tenta marcar, porque é um serviço que as pessoas não conhecem muito, então é legal que você tenha essa comparação, você consiga conversar com elas, e até é bom para você se desenvolver e aprender o que você tem que falar sobre a sua festa, como, né? Nossa, essa me perguntou isso, mas essa não. Não quer dizer que elas são ruins. Não, elas só perguntaram coisas diferentes. De repente a outra vai perguntar mais lá pra frente também. E assim você vai conseguindo pensar mais a respeito do que você mesmo quer, tá bom? Então marca pelo menos 3. Se você quiser marcar mais, pode. Pra gente poder ver como vai ser essa reunião, tá? Então você manda e-mail pro monte. Para aquelas que você quiser. Eu vou mandar só para 3, tá bom? Mas é isso que eu tô falando, mínimo 3. Próximo passo. Vamos avaliar a resposta. Então, avaliar essa resposta é o tempo que ela demorou para te responder, como ela te respondeu. Então, você escreveu um e-mail super detalhadinho com todas as informações que ela precisa para começar a te dar informações. E aí ela responde assim: não atendo sua cidade, obrigada. É muito chato isso. Ela nem sabe se por acaso você teria o interesse de fazer na cidade dela. Às vezes é do lado da cidade dela, né? Tipo aqui em Campinas, é Campinas e Sumaré, ela não atende Campinas. Não, mas eu poderia fazer em Sumaré. Então, às vezes ela não sabe, por exemplo, que você está disposta a pagar a taxa para ela vir. Então, se ela responder ríspida e grossa, eu já diria para você, corta. Outro jeito ríspido dela responder é em relação mesmo aos valores ou ao jeito que ela trabalha. Falar: eu só apresento o meu trabalho pessoalmente e valores pessoalmente. Favor agendar reunião. Gente, como assim? Como é que uma pessoa fala assim com a outra? Também não dá, né? Imagina uma pessoa dando uma patada dessa nos seus convidados na hora que ele chega. Não dá. Uma pessoa que responda normalmente, que conversa: olha, oi, tudo bem? Ah, então, meu nome é Andressa, eu trabalho assim, 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 eu tenho alguns pacotes para te mostrar, tô mandando no e-mail, já tem os valores. Pode ser até que ela não cite valores, aí já é um outro caso. Essa questão de citar valores ou não é um pouco relativo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, Andressa, não gosto do povo que esconde valor. Eu acho que não faz diferença nenhuma. Você vai no supermercado, você vê o valor da maionese Hellmann's. Você vai no outro supermercado, você vê o valor da maionese Hellmann's. Um dia você tá com pressa, você vai passar no mercado mais perto da sua casa. Não interessa o valor, você tá pensando ali no mais perto. No outro dia, você tá com mais tempo, você vai no atacado, que é mais longe, mas você vai comprar um monte de coisa, você vai comprar lá mais barato. Então, acho que depende muito da situação. Se alguém quiser saber o seu valor, ele vai conseguir saber o seu valor, não adianta a gente ficar escondendo. Então, eu não vejo motivo para esconder valor. Mas, se a cerimonialista não quiser falar, também não é um item para você excluir ela, tá? Vamos aos poucos. Se ela fala pessoalmente, você gostou da resposta dela, você achou que ela foi simpática, ela respondeu, beleza, você quer marcar, então você vai saber o valor. Em relação ao tempo de resposta, tem um detalhezinho aí que é quando você vai mandar esse e-mail. Nós, cerimonialistas, trabalhamos no fim de semana. A gente trabalha na sexta, trabalha no sábado, trabalha no domingo. Na maioria das vezes, esses são os dias assim principais. Se você mandar um e-mail na quinta-noite e você der a sorte dela ter 3 eventos seguidos naquela semana, de repente um até fora, que ela só vai voltar na segunda, ela não vai ver o seu e-mail na sexta, não vai ver no sábado, não vai ver no domingo e não vai ver na segunda, ela só vai te responder na terça ou na quarta.
Você vai falar, nossa, que demora. Ela estava trabalhando. E se ela realmente estava trabalhando, te responder na quarta-feira, dizendo que teve os 3 eventos, olha, desculpe a demora, pronto, tá tudo certo. Por isso que eu recomendo que você mande o e-mail terça, quarta ou quinta de manhã, porque são os dias um pouco mais fáceis dela entrar em contato com você, tá? Então, se você mandar durante a semana, 1, 2 dias de resposta, tá bom? Até porque, se você pensar no dia do seu evento, vai ser num sábado, e aí ela tá lá respondendo e-mail de cliente, você ia gostar? Não. No dia do seu evento, ela tem que estar focada no seu evento. Se ela for responder e-mail de alguém que não seja na sua festa, às vezes antes, né? Ela vai pra sua festa, vai começar a trabalhar na sua festa 2 horas da tarde. Aí ela respondeu o e-mail de manhã, porque ela estava em casa, estava no escritório, enfim. Mas durante a festa, imagina, não dá para ela ficar respondendo. Pensa que no seu dia ela vai trabalhar da mesma forma. Então não exige uma resposta de fim de semana. Pode ser que ela não tenha evento e ela consiga te responder. Mas se ela não responder, não se assuste, tá bom? Ok, então eu mandei o e-mail, eu recebi a resposta, eu avaliei a resposta, considerei boa. Agora eu vou marcar reunião com ela. Você vai então ligar para marcar essa reunião. Novamente, prefira o horário de terça, quinta, em horário comercial. Você vai dar uma ligadinha para ela e pode ser que na hora ela não possa te atender. Às vezes ela está em reunião, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você fala ok, ela pode oferecer de retornar para você depois. Ou você mesmo pode falar que liga depois. O importante é que seja respeitado isso. Se ela falar que te liga, espera a ligação dela. Ela também não pode falar, não, eu te ligo daqui 10 minutos, eu te ligo mais tarde, então mais tarde é hoje. Então ela tem que te ligar hoje. Se ela deixar passar, isso não é legal. Se você ficar responsável por ligar, você falou que vai ligar dali 10 minutos, dá uns 15 minutos pra ela poder tomar uma água. Às vezes ela tava numa reunião, tava no trânsito, né? Porque às vezes você vai ligar dali 10, ela ainda não chegou, não pode falar no carro, beleza? Então, liga. E quando você ligar, você vai agendar a reunião de vocês para pelo menos uns 2 dias para frente. Não agenda no mesmo dia e não agenda pro dia seguinte, não. Eu sei da sua ansiedade, mas não, dá um tempo de pelo menos 2 dias. Ligou na terça, marca para sexta. Isso faz parte da avaliação. Então, tenta respeitar esse intervalo. Marca com ela, anota direitinho o endereço, o horário e pronto. E não fala mais com ela. Não manda e-mail, não liga, não manda WhatsApp. Faz de conta que você sumiu. Porque a gente quer saber se ela sabe respeitar a agenda. Isso você pode fazer com qualquer fornecedor. Você pode usar essa tática de marcar com qualquer fornecedor para ver se respeita a agenda. Porque a agenda é uma coisa muito importante para quem trabalha com evento. Se por acaso você precisar remarcar a reunião, tudo bem, faz de novo, liga e marca de novo. Dali uns 2 dias, você não liga para ela mais, tá? Então começa da parte de ligar de novo. Muito bem, chegou o dia da sua reunião. Aqui a gente vai forçar um pouquinho nas perguntas, vai tentar extrair um pouco mais, porque é a principal fonte de informações da parte prática que ela tem para te oferecer. Então no dia, chega no horário, olha onde é o lugar antes de sair de casa, de repente é num shopping, num escritório, tanto faz, tá? Não avalia por isso. Às vezes você tem uma cerimonialista que tá aí há mais tempo no mercado e ela tem a possibilidade de ter o escritório próprio, todo decoradinho. Mas às vezes você tá falando com uma pessoa que tem experiência porque já trabalhou muito em outras equipes, mas tá abrindo agora, então ela ainda não tem um escritório próprio. Ela vai atender você na sua casa ou na casa dela, ou no shopping, tem shopping que tem lugar para atender também. Então eu acho que o lugar não faz parte da avaliação, tá bom? O importante é a pessoa. Nesse dia você reserva pelo menos 1h30 para conversar com ela. Não tenha pressa, porque a conversa depende de cada um. Eu mesmo costumo fazer reuniões enormes, mesmo a primeira. Então se você vai com pressa, às vezes você não consegue perguntar o que queria, não consegue avaliar. Se durar menos que isso, tudo bem. Mas eu tô falando para você já reservar esse período para você poder conversar direitinho com ela. E não fecha o contrato no dia, mesmo você amando, não fecha. Então chegou lá, ela vai te receber e fala: oi, tudo bem? Ai, meu nome é Andressa, o seu? Ai, Fernando, oi, Fernando, tudo bem? Vamos lá, vamos entrar, vamos sentar, vocês querem uma água? Aquela coisa de sempre, né? Então ela vai perguntar sobre a sua festa, vai
aquelas perguntas que você já falou no e-mail, né? Então, ela vai perguntar de novo. Então, são 100 convidados, né? E o que você espera? O que você já fechou? Ela vai fazer essas perguntas para você. E você vai ter a liberdade de fazer perguntas para ela, com certeza. Deixa ela explicar, né? Então, ela vai induzindo a conversa e no meio dela você vai conseguir encaixar várias perguntas. Mas tem algumas perguntas que são essenciais que você faça. Tem muitas perguntas que você pode fazer para uma cerimonialista, mas eu coloquei 10 que são essenciais para a gente avaliar essa parte prática dela. E eu vou explicar para vocês rapidamente, mas eu vou deixar elas na descrição completinhas com a minha explicação, para você não perder nada de cada pergunta, para você conseguir avaliar ela de verdade. Então, pergunta número 1, como você trabalha? Tem cerimonialistas que trabalham com pacotes, né, que tem os itens que fazem parte do serviço dela inclusos em cada pacote. Tem cerimonialista que trabalha de um único jeito, por exemplo, ela só fecha a assessoria completa, então ela faz tudo, ela não tem um meio termo. Tem cerimonialista que tem o do dia, que tem o parcial e tem o completo. Eu vou explicar sobre eles direitinho aqui na descrição, mas é importante que você entenda como ela trabalha. E aqui eu vou abrir um parênteses muito importante. Não existe cerimonial pro dia. Se ela vai fazer um serviço somente no dia do seu evento, ela não é cerimonialista. Ela pode ser uma pessoa que vai organizar a festa, que vai te ajudar com o protocolo, mas ela não está exercendo a função completa de cerimonialista, que é planejar com estratégias, organizar contigo antes. O maior trabalho da cerimonialista é antes, não é no dia. Então, se você está indo atrás de uma cerimonialista, eu vou pegar só pro dia, porque eu acho que não precisa. Precisa, tá bom? Precisa, já cansei dessa história. Precisa sim. Chega no dia, sai tudo errado, porque ela não te conhece, ela não sabe o que você quer, ela não conhece seu gosto, ela vai querer fazer uma festa parecida com todas as outras que ela já fez. Isso não existe. Cada pessoa é uma pessoa diferente, com convidados diferentes, com estilos diferentes, com festas diferentes, com imprevistos diferentes. Se ela não coordenou com você antes, se ela não planejou com você antes, não tem como ela resolver um pepino, entendeu? Da melhor forma possível. Às vezes ela vai até pro banheiro chorar. Já vi isso acontecer, sério. Então assim, não dá pra fazer um cerimonial pro dia. Se você acha que a sua festa não precisa de cerimonialista, continua assistindo os vídeos, tem muita gente publicando por aí, além dos meus, assista que você vai entender. Eu sempre falo para as clientes, para as minhas, que você só sente falta da cerimonialista quando você não tem uma, no final da sua festa. É lá que você vai perceber o quanto ela te fez falta. Se você tem, você não vai nem perceber. Se ela for uma boa cerimonialista, não fez muita diferença. Não, porque não foi você que resolveu tudo sozinha. Você tava bonitona lá no carro sentada, enquanto ela tava explicando padrinho por padrinho como entrava, onde põe a mão, como é que olha pra câmera, pra que lado vai, onde senta, quando levanta, quando sai, como forma corredor. Você não ia falar isso pra todo mundo, né? E nem equipe de paróquia. Tem equipe, paróquia assim, de igreja evangélica, igreja católica, que tem o pessoal da paróquia que faz o serviço de cerimonial da cerimônia como voluntários. Então, eles estão ali para te ajudar. Existem equipes que estão há bastante tempo, que já sabem como fazer uma boa festa, mas a maioria não sabe. Boa festa não, boa cerimônia. A maioria não sabe, não lida com pequenas coisinhas. Quantas vezes eu já não vi não arrumar a cauda de noiva, sabe? Não prestar atenção em dar um lencinho pra mãe que tá ficando preta de tanto chorar. Então, não dá, tá bom? Então, não existe esse negócio de cerimonialista pro dia, deixa isso bem claro. Se ela te oferecer esse pacote, simplesmente ignore e olhe os próximos, que não adianta você querer uma coisa só pro dia. Não vai funcionar. Não dá certo. Não importa quantos convidados você tem, que seja um mini wedding, não dá pra fazer, porque é muita coisa. Chegar lá no dia, simplesmente não dá, tá bom? Eu fico meio assim com essa coisa, porque eu acho que a gente vê tanta coisa errada acontecendo num dia tão importante que não repete. Não vai acontecer de novo, falando, daquela vez não deu certo, mas da próxima eu vou fazer direito. Mesmo que você case de novo,
a ideia não é isso, né? Mas mesmo que você case de novo, não vai ser a mesma festa. Não vão ser os mesmos convidados. Não vai ser igual. Então precisa ser alguém que realmente saiba o que está fazendo, que trabalhe com você antes. A gente fala de um trabalho de no mínimo 6 meses antes. Menos que isso é correria. Eu não recomendo, já fiz, porque teve gente que me procurou com menos de 6 meses antes. Como eu já estou há um tempo, eu consigo dar uma corrida, mas eu não recomendo. É estressante para a noiva, tá bom? Então você vai perguntar como ela trabalha. E assim, é muito comum os pacotes, porque o pacote vai contar lá todos os itens e eu gosto muito desse modelo, porque ela sabe o que ela precisa fazer para a festa funcionar. Então ela já montou um pacote com tudo que ela precisa para a festa funcionar, tá? Enfim, é para você entender como ela trabalha. E se você gosta ou não, isso é uma avaliação sua. Opa, gostei desse jeito. Não, prefiro de outro jeito. Segunda pergunta, quantas pessoas trabalham na sua equipe no dia da festa? No mínimo 2, tem que ser a resposta. No mínimo 2. Isso depende muito do número de convidados e de alguns serviços que você vai incluir. Então, vamos falar de uma festa que não tem acomodação ativa. Andressa, o que é acomodação ativa? Todo mundo pergunta. Acomodação ativa é você acomodar os convidados de forma ativa. Você vai levá-los até o lugar deles. É quando a noiva, a debutante, define onde cada pessoa vai sentar. Esse serviço não faz parte de todas as festas. Se você já foi em alguma festa, pode ser que você já tenha ido em alguma em que você podia escolher qualquer mesa para sentar. É muito comum. Esse serviço não é recomendado para todas as festas, apenas para festas com um número grande de convidados ou para algum detalhe muito grande na família, assim, a família desse não se dá com esse. Eu realmente não recomendo para festas com menos de 200 convidados, eu acho um desperdício, sabe, de tempo, de dinheiro, enfim, acho que dava para usar isso com outras coisas mais legais. Mas, em alguns casos é necessário. Em festas com mais de 200 convidados, 250, 300, aí é recomendado. Então, para esse serviço, precisa-se de mais pessoas. Então, eu não vou considerar esse serviço, tá? Isso daí vai depender de cada cerimonial, de como vai ser a acomodação, como ela gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 pessoas a mais quando eu faço acomodação. Pelo menos 2. Vamos voltar. Quantas pessoas na equipe? No mínimo 2 para um evento pequeno. Não importa se são 20 pessoas, no mínimo 2. Não é muito quantas pessoas ela tem que atender, mas o que ela tem que fazer. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo ainda. Ok? A gente é cerimonialista, apesar de parecer fada madrinha em alguns momentos, a gente não faz mágica ainda. Então, brincadeiras à parte, se você tem uma festa de 100 a 150 convidados, que é a média mais comum, eu recomendo 3 pessoas, a cerimonial líder, a assessora e a recepcionista. Se você tem aí até 250 pessoas, 4 integrantes na equipe. Se você tem de 250 a 300 convidados, 5 integrantes na equipe. A partir de 300, eu acho que depende muito de como vai ser a festa, o que ela vai ter, mas com certeza serão mais pessoas na equipe. Isso daí que eu tô falando é um mínimo, tá? Pode ser que a cerimonial que você tá falando trabalha com uma equipe maior. Não é um problema. É o jeito dela de trabalhar. O que eu tô te dizendo é um mínimo para a coisa funcionar. Eu já vi cerimonial que precisa de uma equipe maior, que é o jeito dela, ela distribui um monte de funções. Quando eu trabalhei em buffet, eu conseguia ver de fora o serviço da cerimonial e realmente ela precisava daquelas pessoas para a coisa funcionar e funcionava. Mas tem gente também que parece que só quer enfiar um monte de gente na equipe e ficam vários lá de braço cruzado durante a festa inteira sem fazer nada. Aí também não dá, né? Leva o povo pra quê? Só para pagar por eles? Porque realmente você tá pagando o tempo daquela pessoa, né? Então cada um da equipe, eles são pagos, lógico. Então você tá pagando para essas pessoas. Se você precisava de 3, você tem uma equipe de 6, você tá pagando 3 pessoas a mais. Aí vale você pensar, eu preciso dessas 3 pessoas? A cerimonialista precisa dessas 3 pessoas
ou no pacote dela tá escrito que são 3, ela tá tentando empurrar mais pra mim. Isso daí já é um problema de caráter, né? A gente já sabe que não é legal, não dá pra rolar isso. Terceira pergunta, é você que vai estar no dia liderando a equipe de cerimonialistas do meu evento? Essa pergunta é extremamente importante. A gente avaliou a parte pessoal da cerimonial e se ela falar que não é ela, de nada adiantou a gente avaliar essa parte pessoal. Porque não adianta você amar ela e aí a pessoa que vem no dia você detesta. Então, se você chegou nesse ponto e descobriu que não é ela, você precisa pedir contato com a pessoa que estará no dia. Então existem vários casos aqui. Então pode ser que você já chegue com uma data fechada. Você já fechou buffet, já fechou decoração, você tá com aquela data, não dá pra mudar, realmente não dá. A cerimonial não tem aquela data, ela fala que ela tem outra pessoa da equipe. Você vai conhecer outra pessoa da equipe se você gostou até o momento. Se você não gostou de alguma coisa, você já corta. Mas se até o momento tá tudo certo, essa reunião deu tudo certo, vai conhecer outra pessoa. Normalmente elas são muito parecidas, porque a gente tá falando de uma equipe que cresce junto, que trabalha junto, então normalmente se você gosta de uma, você gosta da outra. Eu falo pela equipe com quem eu trabalho, mas pode ser que não. Pode ser que algum daqueles itens lá, sintonia, confiança ou o santo bater, às vezes não acontece. Se nesse ponto você soube que não é aquela pessoa, a gente retorna. Então você vai conversar com outra pessoa de novo, vai fazer essas mesmas perguntas, vai entrar em contato depois para ligar para ela para marcar uma reunião, vai falar com essa pessoa que tem na sua frente para marcar essa reunião, tá bom? Pode ser também que a empresa que você está conversando, a pessoa que atende nunca faz a festa, ela só seja a atendente. Normalmente cerimoniais maiores, né, empresas maiores podem ter isso. Não é um problema, mas você tem que falar que você quer conversar com a cerimonial responsável. Então pode ser que ela fale, não, com certeza, eu tô te passando as primeiras informações, me fala a sua data, eu vou falar quem tá disponível e colocar vocês em contato. Maravilha, é só você conversar com ela, fazer as perguntas, toda aquela história. Mas se por acaso lhe for negado isso, você não vai ter contato com a sua cerimonialista só no dia ou 15 dias antes, enfim, depois de fechar o contrato, não recomendo, porque você não sabe quem é aquela pessoa, toda a parte pessoal foi por água abaixo, não adianta, tá bom? Então, seja firme nisso, eu quero contato com ela. E a hora que você entrar em contato, você gostou da pessoa, garanta que você vai tê-la em todas as reuniões, que é com ela o seu contato direto, que se você mandar uma mensagem, ela que vai te responder, passa o celular dela, o e-mail dela, mesmo que seja pessoal, é ela que tem que responder as suas perguntas, tá? É ela que tem que saber da sua festa. Ela tem que te ajudar e ela tem que estar em todas as reuniões com você, ela tem que fazer o seu protocolo, o seu cronograma. Pode ser que ela esteja acompanhada daquela pessoa que costuma fazer isso, mas ela tem que estar lá, tá bom? Então isso é muito importante. Quarta pergunta, quanto tempo você trabalha no dia? Tem cerimonial que não tem um horário certo. Às vezes elas vão falar assim, olha, eu chego tanto tempo antes do seu convite e fico até o final da festa. Maravilha! Se ela fica até o final da festa, isso já é essencial. Não dá para aceitar cerimonialista que sai antes da balada. Assim como o fotógrafo, tá, gente? Mas eu vou falar isso depois. Não dá pra aceitar. Ela tá lá pra resolver os seus problemas. Como é que você vai pegar todas as suas coisas depois? O terno jogado do noivo, o seu buquê que você sabe lá onde tá, presentes que chegaram, lembrancinha que sobrou, o topo de bolo que você tem que levar embora. Não dá pra você juntar tudo isso, vestido de noiva, às vezes você bebeu demais. Não dá. Ela tem que ficar até o final. Normalmente, nós trabalhamos no mínimo 4 horas, se for só a cerimônia de um casamento. Não existe só cerimônia de 15 anos, acho que eu até já comentei isso em algum momento. Mas se for só a cerimônia do casamento, no mínimo 4 horas para você chegar antes, acompanhar a montagem da igreja, acompanhar as equipes, participar durante aquela 1 hora de cerimônia, que é o comum, tem cerimônias que são mais longas, e depois colocar todo mundo no carro, finalizar, às vezes tirar algumas fotos ali e ir embora. Então, no mínimo umas 4 horas, tá? Se for fazer só a festa, o mínimo são de 8 horas.
considerando que você vai chegar umas 3 horas antes para acompanhar a montagem do salão. Então, montagem do salão é muito maior que montagem de igreja, de cerimônia, enfim. E depois você vai ficar 5 horas de festa, se forem 5 horas. Pode ser que seja 4, pode ser que sejam 6 horas, mas eu tô considerando o padrão aí. Então a gente tá falando de no mínimo 8 horas de festa. Agora, se for festa e cerimônia, a gente tem as 3 horas antes que você chega para acompanhar a montagem. Dentro dessas 3 horas tá a montagem também da cerimônia, tá? Você vai fazer 1 hora de cerimônia, depois você vai fazer mais 5 horas de festa, então aqui a gente já completou 9. Então é o mínimo, tá? 9 horas. E claro, tem que existir uma margenzinha aí. Não adianta ela ficar no relógio, opa, deu 9 horas de festa, a sua festa atrasou, azar o seu, tô indo embora. Então eu não vou te acompanhar na abertura da balada, tá? Beijo, me liga. Não! Isso não pode acontecer. Então, assim, existe um limite, de repente existe aí uma tolerância e existe a hora extra. Opa, resolvi comprar hora no salão, no dia, e eu quero a cerimonialista aqui. Então, existe o valor da hora extra dela também. Que isso esteja muito bem claro no contrato, tá bom? Quinta pergunta. Como é a uniformização da equipe no dia? Não precisa de nada muito, assim, nossa, a gente trabalha com ternos da marca tal e vestido longo. Não. O que eu recomendo pra você é que seja uma coisa discreta, que cerimonialista não tem que ficar aparecendo, cerimonialista tem que ser discreta. Prática, pra andar muito, abaixar, levantar e pegar as coisas e montar as coisas, tá bom? Então, normalmente as mulheres costumam trabalhar ou de legging ou de calça, ou com um vestido um pouco mais compridinho para que ela possa abaixar sem ela se sentir constrangida, né? Os homens, já vi alguns que trabalham de terno, alguns não é terno, é só a camisa mesmo, para que ele tenha mais mobilidade. Às vezes não é nenhuma roupa formal, pode ser uma camisetinha preta, com uma calça preta, pode ser uma coisa dentro das cores da empresa, desde que seja discreto, tá? Sapato baixo, nada de salto, às vezes só um salto para cerimônia de 15 anos. Pode ser que tenha uma troca de roupa aí para isso, mas em geral uma roupa confortável e discreta. Sexta pergunta, existe um número limite de reuniões? Legal você perguntar isso. Dependendo do pacote que você fecha, do tipo de cerimonialista, algumas têm limite, algumas não. É errado? Depende. Se você tem uma festa para mais de 200 convidados, para mais de 150 convidados, você não tem que fechar um pacote muito simples. Você precisa de um pouco mais que isso. E um pouco mais que isso já te exige um pouco mais de reunião. Então, se for um pacote para um casamento pequeno, você quer dar uma economizada, fechar um pacote mais simples, que não seja para o dia, mas um mais simples, né? Se tiver um limite ali, a gente até entende, porque é uma contenção de valores, é onde ela tá encontrando para cortar gastos para te fazer um pacote mais barato. Mesmo assim, tem que ter no mínimo 3 reuniões. Então, uma seria 6 meses antes, para você começar a falar sobre festa. A outra seria 1 mês antes, que vocês vão começar a fechar os detalhes da festa. E a última de 10 a 15 dias antes, em que você vai finalizar todos esses detalhes e vai ficar tudo pronto para fazer a festa. Não é na semana, assim, não é 1 dia, 2 dias antes. A gente está falando de 15 a 10 dias antes, porque é quando todos os outros fornecedores também fecham os detalhes. Por isso você precisa de tempo. Se você não tiver esse tempo, você vai acabar correndo e vai fechar tudo com 5, 7 dias antes e não é legal. Gera muito estresse desnecessário, tá? Então, pelo menos uns 10 dias antes, para vocês poderem acertar todos esses detalhes, ela anotar tudo que foi falado com os fornecedores. Então, no mínimo 3 reuniões, tá? Se você tiver um limite. Agora, se você tem uma festa com mais de 200, realmente mais de 150, mais de 200 convidados, não tem que ter limite de reunião, tá? Porque cada cliente tem uma necessidade. Tem cliente que quase não me procurava, que às vezes só tirava uma dúvida por WhatsApp e eu que ia atrás para marcar reunião. Mas tem cliente que, em compensação, queria falar comigo o tempo todo, então depende. E é muito legal que ele te procure.
você cerimonialista, né? É muito legal que o cliente procure a cerimonialista, porque significa que ele tem segurança nela, que ele tá passando por um momento ali meio desconfortável e que ele vai buscar nela essa segurança, essa confiança. Então é bacana esse relacionamento que se cria durante as reuniões, durante os contatos, tá? Eu já tive cliente que eu fiz reunião por Skype ou por WhatsApp e era o suficiente para que ele se sentisse bem, às vezes conversava por telefone, mas eu tinha que dar essa abertura. Então, eu particularmente nunca gostei de limite de reunião, que o que você faz a mais com um, você vai fazer a menos com o outro. Mas eu não acho errado se for um pacote barato, se for aquele pacote, a pessoa está tentando cortar gastos para te oferecer uma coisa que você possa pagar. Então é melhor que ela corte gastos, por exemplo, de reunião, sendo que ela tenha 3 pelo menos, do que ela cortar a equipe, né? Ela fala que ela vai fazer sozinha. Não, deixa a outra pessoa lá, deixa a segunda lá, tá bom? É legal você perguntar também como funciona a escolha dos fornecedores, dos profissionais da festa. Essa é a 7ª pergunta, porque tem algumas profissionais que só trabalham com profissionais que elas indicam, só trabalham com profissional da lista delas. Tem igreja que é assim também, só aceita trabalhar com um profissional cadastrado na igreja. Mais ainda da igreja, vamos lá, a gente está falando de um ambiente, um local fechado, que tem coisas lá dentro, que tem regras a se manter, porque se você quer casar numa igreja católica, uma igreja evangélica, enfim, existem as regras daquela religião que serão mantidas, e se você escolheu casar lá, imagino que você queira respeitar essas regras, e eles cadastram os profissionais muitas vezes para garantir que as coisas aconteçam da forma correta, porque eles já conhecem aqueles profissionais, aquelas pessoas já sabem como a igreja gosta de trabalhar, sabe o limite deles. Então, assim, é lógico que tem lugares que eu acho que exagera um pouco. Tem até limite de onde o fotógrafo pode ficar, onde a banda tem que ficar, né? Até onde a cerimonial pode. Isso aí eu já acho muita besteira, mas enfim, cada um faz o seu, né? Mas cerimonialista, acho que não tem que ter esse limite, porque cada festa tem o seu profissional ideal. Se ela der uma lista para você de indicação, é uma coisa. Agora, se ela te dá uma lista de obrigação, é outra. Olha, eu trabalho com esses decoradores, você tem que escolher entre esses. Ah, mas peraí, a minha prima é decoradora, ela me deu a decoração de presente. Ela é uma excelente decoradora, mas mora em Boston. Ela faz decoração de casamento lá, ela é super, hiper top. E ela vai fazer a decoração pra mim e eu não posso porque você só aceita esses? Não, isso eu tô exagerando, lógico. Mas se você conhecer um outro fornecedor, qual é o problema? A festa é sua, então não. Se ela tiver esse limite, não. Infelizmente, muitas cerimonialistas trabalham na base de comissão. Ah, se a minha noiva fechar com você, decorador, você me dá 10%. Ah, se a minha noiva fechar com você, fotógrafo, você me dá 10%. Então, ela ganha em cima dessa contratação. E eu não acho isso legal. Cada um trabalha como quer, mas eu, Andressa, não gosto. Tanto que, com a Tati, como que a gente trabalha? O meu cliente tem 10% de desconto. Então, sabe aqueles 10% que você ia dar pra mim, decorador? Não, dá pra ele em desconto. Eu tô ganhando já com o meu trabalho. Eu não quero ser obrigada a indicar você para você me dar dinheiro. Você dá desconto para ele se sentir feliz, você dá cortesia para ele, se você quiser. Mas que seja um relacionamento entre nós dois de confiança, entre eu e o decorador, né? De confiança, que eu gosto do trabalho dele, ele gosta do meu e a gente se indica por isso. Não por interesses financeiros, que isso daí eu não acho legal. Então pergunta como funciona. Pergunta mesmo, não tem problema. Como que funciona? Ah, não, você pode escolher qualquer fornecedor, eu posso te indicar alguns, né? Tem alguns que eu costumo trabalhar. Até aí, beleza, desde que você escolha. Aí aqui a gente já vai puxar um gancho para a 8ª pergunta, que ela vale para você que quer uma assessoria completa. Nessa pergunta, são 2 em uma, né? Você tem que perguntar, é você que faz os orçamentos, cerimonialista, ou sou eu? E você acompanha a reunião com os fornecedores?
Porque se a gente está falando de uma assessoria completa, a pessoa vai fazer as coisas por você. Então, ao invés de você correr atrás do seu fornecedor, é ela que vai. Ela vai estar do seu lado em boa parte dos fechamentos de contrato, pelo menos, né? Tem algumas que acompanham em todos os fechamentos, mas tem algumas que acompanham nos principais. Ela pode estar do seu lado, às vezes na escolha do vestido, e vai fazer a degustação do buffet, e vai conhecer contigo o decorador, e vai avaliar o fotógrafo. Então, ela vai estar do seu lado a todo momento. Se você vai fazer uma assessoria completa, é legal você perguntar isso. Porque se é completa, ela vai fazer os orçamentos para você. Lógico que você pode ir atrás, eu vi esse cara, vou pedir um orçamento para ele. Você pode. Você pode também falar para ela, olha, eu vi um serviço de bolhas de sabão cor-de-rosa, você pode fazer orçamento para mim? É ela que vai fazer esse orçamento para você. E reunião com fornecedores, é importante que ela esteja presente pelo menos nos principais e te dê uma orientação em fechamento de contrato. Buffet, salão, decoração, fotofilmagem, DJ, aqueles principais que a gente já citou, né? É legal que ela esteja contigo nessas reuniões, nesses fechamentos, que ela entre em contato com eles, que ela te dê orientações sobre eles, se ela conhece, se ela não conhece, que ela te traga referências. Se por acaso ela falar pra você que são só esses que ela acompanha, não é necessariamente errado, tá bom? Aí depende do que você tá procurando. Porque em alguns casos, a cerimonialista não tem muito o que fazer. Por exemplo, o vestido. É legal ela te dar uma orientação em relação aos detalhes que... Ela te dá uma orientação em relação a alguma alteração do vestido que tenha que ser feita, algum valor a mais que tenha que ser pago, a data que vai te entregar o vestido. Mas a escolha do vestido é sua, ninguém pode interferir nisso. Se você quiser que ela vá para te acompanhar, para ver porque você gosta dela, maravilha. Mas você não precisa dela, tá entendendo? Na escolha de outros itens, é muito legal a presença de uma cerimonialista. Para você escolher um buffet é muito legal, que é a parte principal da sua festa para os seus convidados. Se não tiver comida, não rola. Ela vai saber avaliar aquela pessoa, avaliar a comida, avaliar o cardápio, avaliar o preço, a forma de serviço. Então tudo isso daí é uma coisa que ela vai ver na reunião contigo. Então se ela não tiver mais do que essas 5 reuniões, não tem problema. Se ela tiver, ótimo, bom para você, você usa como quiser. 9ª pergunta. Você acompanha a montagem? Essa pergunta ela envolve um pouquinho daquela parte de quanto tempo de trabalho. Mas é importante você perguntar da montagem porque tem cerimonialista que não acompanha. O que ela faz? Ela vai lá no seu salão de beleza para te ver. Ela não precisa te ver, ela pode te ligar. Não tem necessidade de ela te ver antes. Se ela conseguir te ver, ótimo, maravilhoso. Mas o foco é ela acompanhar a montagem. É ela que tem no relatório a cor das suas flores, a cor da sua toalha, a disposição das mesas, onde vai montar o bar, qual é o cardápio do buffet. Ela tem tudo isso. Ela tem que estar lá no dia. Assim que o buffet chegar, ela tem que sentar com o maître, ou sei lá com quem que está organizando, pegar o cardápio dele e bater com ela, com o dela e ver se está tudo certo. Já pensou se ele está levando as coisas da festa errada? Pode ser que aquele buffet tenha 2 festas, ele levou o cardápio errado. Ela tem que estar lá antes justamente porque dessa forma existe tempo para ele trocar, entendeu? O seu decorador chegou lá com as flores erradas, existe tempo para ele trocar, mas ele só vai saber se é errado se ela cobrar. Não adianta você chegar no salão, todos os convidados lá dentro, você ver as flores estão laranjas e eu pedi branca. Muito difícil isso acontecer, tá? Eu tô exagerando, mas para você entender. Então ela tem que acompanhar a montagem. Se ela disser que não acompanha a montagem, não é cerimonialista, é aquela mesma ideia que eu te falei. É alguém que vai acompanhar seu protocolo, tá? Alguém, sei lá, cronograma, né? Mas não tá ajudando na organização e planejamento. E a 10ª pergunta é sobre a confirmação de presença. Tem confirmação de presença inclusa no meu pacote, que é o RSVP? Tem, não tem? Como funciona? Então assim, no mínimo que tenha algum tipo de confirmação. Pode ser a passiva, em que os convidados entram em contato com a cerimonialista. Pode ser a ativa, em que a cerimonialista entra em contato com os convidados. Pessoalmente, eu não gosto da ativa. É claro que assim você vai entrar em contato com todo mundo, mas as pessoas costumam mentir se elas vão ou não.
Então se você fica, você liga, oi, tudo bem, você vai na festa, às vezes ela se sente mal em dizer que não e fala que sim. E você está considerando aquelas pessoas. Então, eu acho legal pelo menos a passiva. Pode ser por telefone, por e-mail, cada um pode oferecer de um jeito. Mas é importante que tenha no seu pacote, mesmo no mais simples, tá bom? E maravilha, você fez as 10 perguntas para a cerimonialista. Podem surgir mais perguntas? Claro que podem, você pode tirar a dúvida que você quiser. Mas pelo menos essas 10 perguntas eu acho essenciais para você conseguir avaliar um pouquinho como ela trabalha, avaliar até o tempo de experiência dela, porque isso com o jeito que ela vai te responder, tá? Avaliar a equipe, a própria empresa. Então aqui a gente faz uma avaliação assim muito legal, né? Engloba bastante coisa. Então pelo menos essas 10 faça. Maravilha, Andressa, terminei a minha reunião, fiz todas as perguntas que eu quis, ela fez todas as perguntas para mim. Terminamos. Beleza, você vai embora. Você não vai fechar contrato, eu já falei, não fecha no dia. Mas Andressa, ela falou pra mim que se eu fechar agora eu tenho tantos por cento de desconto. Foge. Não é legal isso. Você está tratando de um serviço. Você precisa avaliar, você precisa pensar, você precisa considerar suas opções. Simplesmente não dá para você decidir ali na hora. Mesmo que você já tenha feito umas 5 reuniões, tem outras coisinhas que a gente tem que fazer, então não fecha na hora. Isso daí é um golpe meio baixo, não acho legal para cerimonialista, para outros itens que a gente está falando de produto, pode até ser, mas para cerimonial não. Então, não é necessariamente um item que vai excluir ela, mas é um pontinho negativo, tá? Então, o que eu faço? Agora sim, pergunta certa. Se você fez a reunião, você gostou, ela passou na sua avaliação pessoal, ela respondeu as suas perguntas da avaliação técnica do jeito que você gostou também, tá? De acordo com o que a gente conversou. Agora é hora de retornar o contato. Você vai retornar o contato para ela por e-mail, novamente o e-mail, tá? Porque agora a gente tem que saber se ela gostou de você e se ela tem interesse em fazer a sua festa. E ela tem que ter esse interesse, ela tem que estar empolgada com você, ela tem que gostar de você e querer fazer a sua festa. Então como que a gente vai fazer isso? Você vai mandar um e-mail para ela, vai falar, oi, tudo bem? Aqui é fulano de tal, a gente fez reunião esses dias, eu queria fazer uma pergunta para você, enfim, você vai se apresentar. E aí você vai fazer pelo menos 2 perguntinhas para ela. Pode ser qualquer pergunta. Pode repetir uma das perguntas que a gente fez no dia, na reunião. Se você ficou com dúvida ou se você quer confirmar, você pode repetir. Pode ser uma outra pergunta, que com certeza vão surgir perguntas, tá? Pergunta não vai faltar. Então, se por acaso não surgir, pode usar uma das que você já fez. Então, eu queria só confirmar com você quantas horas mês você trabalha. E eu também fiquei com dúvida em relação ao número de pessoas. Naquele pacote são 2, né? São 3, né? Enfim, faça pelo menos umas 2 perguntas para ela e avalie a resposta. O prazo dessa resposta é o mesmo daquele primeiro contato, tudo igual, tá bom? E se ela responder bonitinho, tudo em ordem, você gostar da resposta, você sentiu ali que ela se dedicou para responder para você, não foi só um oi, resposta 1, sim, resposta 2, não, obrigada. Não dá, né? Então, se ela respondeu bonitinho, tudo em ordem, provavelmente ela tá apta para ser a sua cerimonialista. Aí a gente pula para o próximo passo, que é o fechamento. Então, nesse passo, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar para ela, lembra? Primeiro e-mail, depois ligação lá em cima, né? Ou coisas que a gente fez antes. Mesma coisa agora, você mandou o e-mail com o segundo contato e vai ligar para você marcar uma reunião. Mas tem só um detalhezinho. Assim que você ligar para ela, peça uma cópia do contrato. Oi, tudo bem? Então, olha, eu vi seu e-mail, eu gostei bastante e eu queria te pedir 2 coisas. Eu quero pedir para você mandar para mim uma cópia do contrato só para eu poder ler e entender como que funciona. E queria marcar uma nova reunião com você. É isso. É para ela te mandar o contrato, tá? Não tem motivo para ela não te mandar. Primeiro tem que ter contrato. Então, essa história de eu não trabalho contrato. Não existe isso. Não fecha nada sem contrato. Regra básica.
não fecha. É uma coisa muito cara e muito importante para você simplesmente ficar no boca a boca. Então ela tem que arranjar um contrato. Nem que seja um contrato de gaveta, que ela faça só pra sua festa. Tem que ter. É pra ela te passar o contrato, não tem motivo pra ela falar, não, só pessoalmente. Não tem motivo. E não pegue só pessoalmente, porque pessoalmente a gente não lê de verdade, a gente não avalia. E assim, você não tem ninguém pra avaliar isso pra você ainda. Você não tem uma cerimonialista. Se você tem, já tem a cerimonialista fechando, sei lá, o fotógrafo, você pode mandar o contrato dele pra ela avaliar. Mas, por enquanto, não dá. Quem vai avaliar o contrato dela? Não dá pra você mandar pro seu buffet, se por acaso você já tem. Então, não, você tem que ver, tá bom? Então, pede antes pra isso, pra você ler com calma em casa. E você chega lá, você só vai dar uma batida de olho pra ver se era aquilo mesmo. E aí você assina. Mas vamos voltar. Você vai pedir o contrato e vai marcar uma nova data. Mesma coisa, uns 2 dias depois de quando vocês conversaram, não entra mais em contato com ela, espera ela entrar em contato com você. Aqui, qual que é o detalhe? Se ela não te mandar o contrato antes, no dia, você pode dar uma lembrada nela. Olha, a gente tem reunião hoje, mas eu não recebi o contrato ainda. E não vai se ela não te mandar. Você vai me mandar? Ah, tá bom. Se ela não te mandar, fala assim, olha, eu não vou na reunião enquanto eu não tiver o contrato. Seja dura nisso. Pode ser que ela estava muito ocupada, às vezes com um evento muito difícil e acabou esquecendo, porque ela achou você fofa e estava tudo certo. E aí ela falou, nossa, me desculpa, eu vou te mandar. E aí você remarca, né, se por acaso ela te mandar depois. Mas se ela não mandar, esquece e vai para outra, tá bom? Tem alguma coisa errada aí. Quando alguém pede o contrato para mim, eu acho sensacional. Nossa, eu tô mandando na hora, pra pessoa já conhecer e já marcar pra gente fechar. Então você marca dali uns 2 dias para ela lembrar de você, para ela chegar no horário e para vocês preencherem juntas e fechar o contrato. Ei, agora você tem uma cerimonialista. E lembra, nessa última reunião, se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode tirar a dúvida, conversa de novo com ela e se tiver tudo certo, aí você assina. Belezinha? Agora você tem o primeiro fornecedor da sua festa, que é muito importante, que é a cerimonialista. É uma avaliação longa, é uma avaliação necessária. Eu espero que tenha te ajudado. Espero que você possa acompanhar as perguntas aqui pela descrição para você conseguir avaliar um pouco dela tecnicamente. Se ficar dúvida, gente, pode fazer pergunta aqui nos comentários, eu vou adorar responder. E é isso aí, até a próxima!